Falando de Guerra. Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Nós não precisamos de porta-aviões, precisamos de meios para afundá-los. Essas palavras duras foram proferidas pelo ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. Ele disse isso em uma entrevista ao jornal russo, se referindo aos Estados Unidos. Perguntado sobre a quantidade de porta-aviões, por que a Rússia não investe em porta-aviões, ele deu essa declaração aí, já cutucando os Estados Unidos. Ele disse ainda que a Rússia não precisa de porta-aviões, porque a Rússia não tem intenção de invadir outros países, ou seja, projetar poder. Para que servem os porta-aviões? Os porta-aviões foram criados justamente para projetar poder sobre uma determinada área ou contra um determinado país. Por isso, os Estados Unidos se utilizam muito de porta-aviões para levar os seus caças aos mais diversos cantos do mundo para projetar o seu poder, para atacar países inimigos. Na visão do ministro da Defesa da Rússia, a Rússia não precisa disso. A Rússia tem um caráter defensivo e não ofensivo, assim como tem os Estados Unidos. Ele criticou ainda os Estados Unidos pela invasão do Iraque, dizendo que os Estados Unidos usam de argumentos de querer salvar o país, querer salvar o povo de determinado país de um ditador, levando a democracia, mas o que eles levam somente é a miséria e a destruição. Não foram bem essas palavras. Eu vou deixar o link para vocês da fonte. Tem muitas pessoas, pessoal, que me perguntam a respeito de fontes. Que eu não deixo fonte. Eu faço meus vídeos de maneira muito corrida. Infelizmente, eu não vivo só do YouTube, né? Tem canais aí que conseguem postar aí 2, 3, 5, 10 vídeos por dia. Eu infelizmente não tenho essas condições ainda, ou porque vivem do YouTube ou porque são aposentados, e eu não sou nenhum dos dois. Então não dá para mim postar vários vídeos por dia. Então o tempo que eu tenho para fazer vídeo eu faço meio corrido, e às vezes, ou na maioria das vezes, eu acabo não colocando as fontes de onde eu pesquiso. Então muitas pessoas falam que eu posto fake news porque eu não posto as fontes. Mas se você tem dúvida, é só você pesquisar no Google ou em qualquer outro canto, pesquisar nos principais jornais, que toda notícia que eu postar aqui vocês vão ver que tem relevância, que tem fundamento, que aqui eu não posto fake news. Então, voltando ao assunto, essa declaração dura do ministro da Defesa da Rússia foi uma resposta dura a repórteres que perguntaram sobre o investimento da Rússia em porta-aviões. Então ele disse que a Rússia não tem necessidade de ter porta-aviões, e sim grupos de combates especiais para enfrentar os porta-aviões. Se é que a Rússia já não tem esse tipo de tropa, né, pessoal, para enfrentar os porta-aviões no caso de uma suposta invasão. Os porta-aviões, como eu disse, são projetados para levar o poder até uma determinada área, até uma determinada região. Então, o ministro aí criticou duramente os Estados Unidos pela sua política externa de falar de levar a democracia a outros países, quando na verdade levam à destruição, e depois, quando a guerra acaba, quando os Estados Unidos saem de lá, a democracia não tem até hoje, como no caso do Iraque, que é um país que está completamente destruído, não tem uma política uniforme, vários grupos brigam entre si, querendo assumir o posto. Vimos isso também no caso da Líbia, onde derrubaram o ditador Muammar Gaddafi, e até hoje grupos rebeldes estão brigando entre si, levando morte e destruição, tornando o país pior do que era quando estava com esses ditadores. Na Líbia, no caso do Muammar Gaddafi, e no Iraque, no caso de Saddam Hussein. Lógico que eles não eram bonzinhos, não eram santinhos, né? Eles eram terríveis contra os seus opositores,
Mas a população civil, em geral, que não tinha interesses políticos de derrubá-lo, conseguiam viver relativamente bem se comparados a hoje, né? Não era uma democracia, mas levavam sua vida em frente, estudavam, trabalhavam, enfim. Então é isso, pessoal. Trouxe essa notícia para vocês. Essa notícia saiu no rt.com para quem quiser pesquisar. Vou deixar o link na descrição do vídeo para não falar que é fake news. O ministro da Defesa da Rússia criticou duramente os Estados Unidos e disse que a Rússia não precisa de porta-aviões, e sim de meios para afundá-los. Eu acho que a Rússia já trabalha nesse sentido, com mísseis hipersônicos. Na minha opinião, até onde eu sei, a Rússia está na vanguarda em termos de mísseis hipersônicos, juntamente com a China, justamente para contrapor esse poder dos Estados Unidos de ter vários porta-aviões. É impressionante, pessoal, o tanto que a Rússia consegue competir com os Estados Unidos tendo um orçamento militar muito inferior. Aliás, a Rússia está caindo para sexto entre os países que mais gastam na defesa. Era segundo, depois caiu para terceiro, agora já está na sexta colocação, atrás de países como Índia e França. A Arábia Saudita também está na terceira colocação, se não me engano. Então, a Rússia gasta o seu orçamento de forma efetiva e muito eficaz, na minha opinião. Se eles não podem competir com os Estados Unidos em termos de aviões, ter o mesmo número de caça, quantidade, né? E caças stealth. Saiu agora o Su-57. O que a Rússia faz? Eles investem em armas antiaéreas, que são mais baratas. E as armas antiaéreas da Rússia, se não for a melhor, é uma das melhores do mundo e também a mais falada, né, pessoal? Vimos por aí S-300, S-400, porta-aviões. A Rússia não tem condições de ter muitos porta-aviões. O que eles vão fazer? Vão construir meios para combater os porta-aviões. É assim que a Rússia sempre tem trabalhado. Cada passo que os Estados Unidos dá em uma direção, a Rússia dá o passo em outra a fim de combater isso. Mas é impressionante como que a Rússia gasta o seu orçamento militar, conseguindo estar ali no topo, sempre batendo de frente com os Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Essa é a notícia de hoje, dessa crítica aí do ministro da Defesa da Rússia, falando que a Rússia não precisa de porta-aviões e sim de meios para afundá-los. Se você gostou, pessoal, desse sistema de vídeo, estou testando aqui. O YouTube muda constantemente aí a forma de gravar os vídeos. Se você gostou desse formato, deixa aí o seu like, compartilhe também nossos vídeos. Dessa forma, eu acho que uma forma mais rápida para eu estar trazendo mais informações para vocês. Se você não está inscrito no canal, então inscreva-se agora. Mas também não deixe de ativar o sino da notificação. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.